Eu vou traçar agora o molde de uma saia longa, transpassada, com amarração na cintura, realizada por uma faixa. E para isso, o que é que eu preciso? Eu preciso do molde base de saia com as minhas medidas pessoais. Aqui eu ensino a modelagem plana sob medida, então são medidas pessoais que você vai pegar, ou as suas, ou de uma parente para quem você está modelando, amiga ou cliente. Eu visto a numeração P, o meu quadril é 97, a circunferência total, e a cintura 70. O molde base a gente trabalha com um quarto dessas medidas, o molde base para a saia, com um quarto das medidas. Então, eu divido 97 por 4 e divido 70, que é a medida da minha cintura, 97 quadril, 70 cintura. Então, divido essas medidas por 4 e após obter o resultado, eu traço o molde base, com um quarto de tais medidas. O molde base de saia é o mais simples de ser construído. E eu vou deixar o link do molde base de saia na descrição deste vídeo. Super simples, vocês não terão dificuldade. Então, eu copiei meu molde base para cá e a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o comprimento da minha saia. Ela vai ser uma saia comprida com transpasse. Então, eu vou colocar aqui a medida que eu quero. Eu quero que a minha saia tenha, ao todo, 95 centímetros de comprimento. Aqui, eu tenho 60 centímetros, que é o comprimento do meu molde base. Olha, 60 centímetros. Como eu quero que a minha saia tenha 95, eu vou acrescentar mais 35 centímetros. Porque 60 com 35 dá 95. Então, acrescento os 35 centímetros, contando da barra em diante. Eu acrescento o tamanho que eu quero. Vou traçar uma linha, que vai ser agora a linha da barra, da saia comprida com transpasse. E eu vou prolongar essa linha aqui, da lateral da saia. Vou pegar essa medida da barra e vou lançar para baixo. 24,5. No meu caso, você pega as suas medidas. Eu estou pegando as minhas medidas. Essa aqui é um quarto da medida da circunferência do meu quadril. Feito isso, eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou trabalhar o transpasse. Observem que eu deixei papel sobrando aqui em direção ao meio frente. Estão observando? Aqui é o meio frente. Eu peguei o meu molde base de saia frente para traçar o molde da saia com transpasse. Então, aqui eu deixei uma medida excedente. E que medida foi essa? Eu deixei exatamente a medida de um quarto da circunferência da minha cintura. Eu deixei a mais. Mas a regra é essa. O que você tem de cintura aqui, um quarto, você coloca de sobra de papel aqui, onde fica o meio frente da saia, para você poder traçar o transpasse. Aí, bem aqui na cintura, eu vou entrar 4 centímetros. Eu vou entrar 4 centímetros. Entrei 4 centímetros. Essa medida aqui, eu vou transferir para cá. Então, se eu entrei 4 centímetros, com quanto eu fiquei agora? Eu fiquei com 13,5. Então, eu coloco aqui 13,5. E eu vou traçar uma nova linha, que agora vai ser a nova linha do meio frente da saia com transpasse. E aqui eu vou traçar a linha da cintura da saia. Pronto, assim. Posso dar uma leve curva, uma leve inclinação. Se você quiser, pode usar também a sua régua comum. Feito isso, eu vou completar aqui a barra. E eu vou agora
ampliar a lateral da saia, onde fica a barra. Ela vai ter um leve caimento evasê. Depois eu volto aqui novamente para o meio frente, para fazer o transpasse. Então, aqui na lateral da saia, eu vou acrescentar 10 centímetros a mais. 10 centímetros. Acrescentei 10 centímetros. Bem aqui onde fica a linha do quadril, eu vou sair 1 centímetro. Vou ligar este ponto a esse e esse ponto a esse. Agora eu vou pegar essa medida aqui, eu vejo quanto que tá dando, 75 centímetros, e transfiro para cá. 75 centímetros. Para não ficar fazendo bico na lateral da saia. E vou retraçar a barra. Feito isso, o que eu vou fazer agora é conferir aqui o necessário para o formato do transpasse na frente, o formato que eu quero. Então, bem aqui onde fica a linha do meio frente da saia com transpasse, eu vou subir 15 centímetros. E vou fazer aqui uma curva. Aí você pode fazer essa curva à mão livre, como você pode também tentar usar uma régua. Você vai procurando aqui a régua que melhor confere a você a curva desejada. Aí você vai procurando qual a régua que você pode usar. Se você não encontrar nenhuma régua, você traça a mão livre. Não tem problema, é só traçar a mão livre. Vou traçar aqui a mão livre. Exatamente aqui onde fica esse encontro da barra com a parte da frente da saia, confira um arredondado bem acentuado se você for iniciante na costura e tem dificuldade na realização de acabamentos. Quanto mais arredondado ali onde eu mencionei, mais fácil será a realização do acabamento. Prontinho, já tracei a barra. A mão livre é bem prático. Se eu estivesse com a régua, seria quase a mesma coisa. Olha, quase a mesma coisa. Eu prefiro usar a mão livre. Vou acender aqui esse traçado. O que está faltando agora é apenas acrescentar as margens de costura. Então, eu vou colocar a margem de costura por volta da saia inteira. Aqui também no meio frente eu tenho que colocar a margem de costura. Por volta de toda a saia eu vou colocar 1 centímetro de margem de costura. Prontinho. Essa é a minha saia com transpasse. Eu não vou fazer ela com babado. Depois eu vou usar esse molde aqui para fazer uma adaptação. Aí, usando esse molde, eu vou construir uma saia transpassada com babado na barra. Essa não vai ter babado. Então, eu vou colocar aqui saia. Eu vou especificar que tipo de saia é essa e colocar também quantas vezes eu devo cortar no tecido, o meu nome, porque o molde é meu. Vou colocar aqui as especificações importantes e necessárias. Esse molde aqui vai servir para frente e para as costas. Então, se vai servir para frente e para as costas, você pode cortar o molde deixando esse meio frente aqui original. Para no momento que você for cortar as costas, você só dobrar o excesso de papel, entendem? Para você não ter que transferir o molde para um outro papel. Então, eu não vou cortar o molde com ebuliado aqui, essa curva, o molde da frente. Vou até prolongar essa frente aqui, ó. Que facilita para você ter que fazer todo o traçado de novo. Prolongar com a margem de costura. Então, vou cortar agora o molde.
o recorte conforme o orientado do molde da saia com transpasse. Se você quer economizar tempo e papel, o que é que você vai fazer para utilizar este molde aqui para cortar frente e costas? Você vai cortar a frente da saia. Aí você vai, dobra esse excessozinho aqui de papel e corta a frente 2 vezes. Você tem que dobrar isso aqui para poder conferir a essa região da frente esse arredondado aqui, essa curva. A parte da frente precisa ter esse arredondado aqui, essa curvazinha, é o detalhe da saia, certo? Aí você corta 2 vezes. Aqui você vai fazer um acabamento nas 2 partes da frente. Vai ter que fazer o acabamento. Por isso que tem a margem de costura. Agora você vai cortar as costas. Usando o mesmo molde, você pega o seu molde, vai dobrar aqui nessa linha onde tem o meio frente original do seu molde base, que você copiou. Você dobra. Nas costas é preciso cortar na dobra do tecido, porque as costas é inteira. As costas aqui é inteira. E é assim que você corta. Na dobra do tecido. É por isso que costas é 1 vez e frente 2 vezes. Usando o molde dessa maneira, tenho certeza que você não vai ter problemas no momento do corte. Mas, como algumas de vocês preferem ter o molde frente e costas separado, eu vou copiar esse molde para um outro papel, ok? Vou copiar esse molde para um outro papel, preservando apenas a parte das costas. Eu vou copiar a parte das costas. É só copiar daqui para cá, para o outro papel. Vou mostrar aqui como é simples. Eu tenho aqui o molde da saia transpassada, que eu posso usar para cortar frente e costas, como já foi sugerido antes. Mas se eu quiser copiar para um outro papel a parte das costas, cortar usando um outro molde específico para as costas, é só fazer o seguinte: dobra o papel exatamente onde tem a linha original do meio frente do molde base, que é essa linha aqui, dobra o papel aqui, nessa região, alinha. Eu gosto de usar linhas de apoio, então eu tô alinhando aqui uma linha de apoio que eu coloquei no meu papel. E depois é só transferir, porque o traçado do molde das costas é praticamente igual ao traçado do molde da frente. Muda só o detalhe do transpasse. E agora eu faço a cópia. Prontinho. Aqui fica sendo a saia transpassada costas. Eu tenho que cortar na dobra do tecido. Vou colocar aqui as especificações. Corto o molde. Aí, se você fizer a cópia da parte das costas para o outro papel, você pode cortar isso daqui, caso você queira. Note, eu acabei de cortar o excesso de papel que fica aqui na região da frente da saia com transpasse, para poder conferir esse arredondado. Só cortei no pontilhado, porque agora eu já tenho o molde das costas. Então, eu posso fazer isso. Eu já tenho o molde das costas, eu posso cortar o excesso de papel aqui na frente. Mas se você não quiser copiar para um outro papel, o molde das costas, você preserva esse excesso de papel para que você possa cortar frente e costas usando o mesmo molde, ok? Então, vamos agora para o cálculo necessário para a obtenção do comprimento e também da altura da faixa que eu vou colocar na cintura da saia transpassada. Essa faixa vai funcionar como uma espécie de cós. Mas é necessário realizar um cálculo para que a faixa fique perfeita, amarrando aqui na frente com as pontas adequadas, nem muito longas, nem muito curtas. Para calcular a altura e o comprimento da faixa, que você deverá colocar na cintura da sua saia transpassada para obter a amarração na frente. Essa faixa vai funcionar como um cós. Você vai fazer o seguinte cálculo, vai pegar a soma total da sua cintura
mais metade dela. Então, soma total da cintura mais metade dela. No meu caso, levando em conta as minhas medidas, minha cintura é 70, dividido por 2, dá igual a 35. Então, eu somo 70 mais 35, que dá 1,05 m. Então, no meu caso, eu vou colocar aqui minhas medidas. Você coloca as suas medidas pessoais, porque nós estamos trabalhando com a modelagem sob medida. 70 mais 35, que é igual a 1,05 m. Pode-se dizer assim, ou 105 centímetros. A mesma coisa, 105 centímetros. Agora, eu preciso que essa faixa tenha pontas, para que eu possa obter a amarração. Então, eu vou colocar, para um lado da faixa, eu vou colocar 1 metro de ponta, ó, para um lado. Esse 1 metro de ponta é exatamente a soma da circunferência total da minha cintura mais metade dela. Você também vai fazer o mesmo cálculo para uma das pontas da sua saia. E para o outro lado, que são duas pontas, eu vou colocar 70 centímetros. Que é a medida da circunferência da minha cintura. Então, agora eu vou somar essas duas pontas, 100 mais 70, no meu caso, né? São esses os resultados. Vou somar uma das pontas com a outra ponta. Soma das pontas. Dá 1,70 m ou 170 centímetros. Vou pegar a medida obtida pelo primeiro cálculo, soma total da cintura mais metade, com essa outra medida obtida por esse segundo cálculo, condizente às pontas. E vou somar ambos. Então, 105 centímetros mais 170, que vai dar exatamente 105 mais 170, dá 2,75 m. Ou 275 centímetros. Vou arredondar para 280 ou 2,80 m. 280 centímetros ou 2,80 m. Isso aqui é o comprimento da faixa, para que eu possa obter a amarração na frente, com as pontas adequadas. Agora, eu preciso da altura dessa faixa, ou seja, a largura do cós. Vai ser 10 centímetros, só que após a dobra, vai ficar com 5 centímetros de altura, porque eu preciso dobrar essa faixa no meio. Eu preciso ter o direito e o avesso da faixa. Então, é 10 centímetros mais 2 centímetros de margem de costura. Portanto, 12 centímetros de altura ou largura, certo? Então, a faixa vai ser 2,80 m ou 280 centímetros por 12 centímetros de altura ou de largura, no meu caso. Então, você segue essas regras. O que é preciso ter em mente é a altura da faixa ou a largura da faixa, após aplicada na cintura, vai ficar com 5 centímetros, porque você vai ter que dobrar essa faixa no meio e realizar as costuras. Ela tem 12 centímetros no momento do corte. Após a costura, ela fica com 5 centímetros na cintura. Pronto, é esse o cálculo. Não há necessidade de fazer um molde para essa faixa, porque vai pegar papel demais. O importante é que você utilize essas referências ao cortar sua faixa no tecido. O passo a passo do corte da costura da saia com transpasse na frente ou da saia transpassada, eu vou deixar no meu curso, no M100, Modelagem e Costura Estilosa Modesta, blusas, saias, vestidos e calças compridas.